Oi, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, sou exploradora do Rei, eu faço parte do destacamento 26 e daqui de São Francisco do Sul. E hoje eu vou fazer uma entrevista com a minha mãe. Eu estou fazendo o requerimento alternativo dos navegantes e eu vou entrevistar ela hoje. Então, ela é minha mãe, né? Eu já sei as coisas, mas vocês não sabem, então... Fale seu nome completo, idade, e filhos e marido. Meu nome é Crislaine, Crislaine Giaruzensky, eu tenho 38 anos, eu tenho duas filhas, a Maria Eduarda e a Maria Cecília. Eu sou casada com o comandante Fabian. Eu sou professora. O que mais? Onde nasceu? Eu nasci no interior do Paraná. Eu moro em Santa Catarina há 12 anos. Agora, acho que é isso, mas agora vamos falar sobre igreja. Como você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus, eu tinha 18 anos, a primeira vez, só que eu fiquei um período na igreja, depois acabei me afastando, retornei com 22 anos, aí foi quando eu engravidei de você, né? Aí eu caminhei um bom tempo e depois eu deixei de caminhar na igreja, mas continuava tendo meu relacionamento com Jesus, né? Mas não congregava numa igreja fixa. Eu ia em várias igrejas, mas não congregava assim fixo para dizer, aqui que eu congrego. Fiquei um período em uma outra igreja até que eu cheguei a PIB. Era algo que eu pedia muito ao Senhor, porque depois que eu vim para Santa Catarina eu não me identificava nas igrejas, não conseguia ficar porque eu não me adaptava às doutrinas e tal, achava muito diferente e acabava não ficando. Então eu ia, mas não queria compromisso de estar ali congregando. Mas eu pedia muito para o Senhor colocar em alguma onde eu pudesse servi-lo, e aí eu conheci a PIB, e daí na PIB eu estou servindo lá, é uma bênção, né? Sirvo também nos Exploradores do Rei, que eu conheci lá na PIB, e foi assim, tenho caminhado. Agora vamos contar um pouquinho de como a tua história com os exploradores. Acho que dá pra falar junto assim. Pode falar? Então, a mãe estava congregando na PIB e eu estava congregando em outra igreja. E assim nós congregamos por uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, em igrejas diferentes. E eu tinha 11 anos, eu acho. Daí elas falaram pra mim ir lá toda semana e eu gostava da minha igreja, eu não queria ir. Mais uma semana bem abençoada, Jesus tocou no meu coração e eu fui conhecer a PIB. E por coincidência, nesse domingo que eu fui, foi apresentado o Ministério dos Exploradores para a igreja inteira. E era meu sonho ser escoteira, então eu falei, ai meu Deus. Daí eu me mudei para PIB. Daí fui caminhando com os exploradores e depois, no outro ano, nós íamos ter um acampamento, que foi o ATEC. Daí nisso a minha mãe entrou. Eu fui na reunião, eu achava lindo o ministério, eu estava apaixonada assim, por a igreja estar oportunizando algo tão diferente, né, para as crianças. E a igreja, a PIB, quando ela abriu ali quando começou o programa Exploradores do Rei, a PIB estava procurando um programa que pudesse estar favorecendo as crianças
na faixa etária de 11 a 14 anos, que são as crianças que já não ficam mais na salinha, né? E tem que ficar sentado na igreja. E essas crianças não eram oportunizado nada para elas diferente, né? Então a igreja estava procurando trabalhar com esse público específico, né? E aí trouxe o programa e, nossa, eu achei assim a ideia do programa maravilhosa. E como mãe acompanhava a Maria Eduarda, né, no que precisava ali, de estar indo nas reuniões, de estar sendo aquela mãe parceira que, né, tem que ser ali. E aí nesse dia tinha uma reunião para o ATEC e eu fui. Aí nós fomos numa reunião, né, para falar sobre o ATEC, como que seria a logística ali do ATEC, como que nós, quanto pais, né, íamos ajudar e tal. E aí eles comentaram que eles não poderiam estar mais recebendo crianças por conta que não tinham comandantes. Eles não tinham comandantes, só que eu achava, eu tinha uma visão muito diferente do ministério, assim, que sabe, essas coisas aí radical de fazer fogo, essas coisas não é pra mim, não é o meu perfil, né? Tem que fazer força, fazer fogo, fazer essas coisas, eu não consigo fazer essas coisas, não é pra mim. E aí eu falei assim, ó, se vocês quiserem para dar uma ajuda aqui em alguma coisa que vocês precisarem, eu me disponibilizo. Aí, inclusive eu e mais um casal, que eram pais também, né? E aí eles começaram, nos colocaram como auxiliar de patrulha, e aí eu fui conhecendo o programa, fui pro ATEC, lá no ATEC foi onde Deus falou bastante no meu coração, assim, sobre o ministério. Eu não estava querendo, assim, compromisso com o ministério. Eu queria só ajudar no que fosse preciso. Inclusive, para ir para a ATEC, assim, eu estava com uma barreira muito grande, que eu não queria ir. E aí eu fui por causa dela, né, porque na época ela tinha 11 anos, aí era lá em Pomerode e tal, e meu marido não deixaria ela ir, aquela coisa que a gente não conhece, tem medo do que não conhece, nós não conhecíamos, né, hoje, nossa, a gente deixaria ir, a gente tem maior confiança no ministério, sabe, que os comandantes jamais vão deixar de ser alguma coisa com as crianças, mas naquele tempo eu ainda não tinha esse entendimento. E aí nós fomos para o ATEC, e lá no ATEC, durante as atividades, no segundo dia, à noite, né, à noite tinha um culto, tinha as atividades, algumas crianças aceitaram Jesus, assim, ali já comecei a ser bastante tocada pelo Espírito Santo, e no domingo tinha uma atividade simples, eu fiquei responsável para... acho que era um jogo de dardo que as crianças jogavam, eu ia lá, catava as flechinhas e ia entregando. E eu fiquei ali fazendo essa atividade. Era uma atividade bem simples, as crianças estavam ali se divertindo, porque não conseguiam. E enquanto eu catava, assim, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, comecei a me encher do Espírito Santo, assim, e chorar, assim, Deus confirmando, tipo, é isso que eu quero para você. Aqui, e aí não teve como fugir, porque daí eu fui impactada a partir daquele momento pelo ministério, assim, foi uma coisa assim linda, que até hoje eu ainda, né, muitas vezes ainda quando eu vou aplicar alguma coisa com as crianças, eu sinto tudo aquilo que eu senti aquele dia, e assim, é tremendo fazer parte desse ministério, assim, que realmente vem do coração de Deus. Eu acho que é por isso que a gente sente tantas batalhas, né, tantas dificuldades no ministério, as dificuldades de encontrar comandantes, pessoas realmente comprometidas, porque o ministério dos exploradores do rei, ele não é um ministério assim que você faz parte, hoje não dá para eu ir, eu não vou, hoje eu não tô afim, não, você tem 8 vidas te esperando lá.
tem 8 crianças que estão esperando, que depende de você, que de repente durante a semana você vai ter que estar conversando com aquela família, que você vai estar pastoreando, né? O pastor sempre fala assim, o comandante Alexandre, é pastor de 8 vidas, e a gente às vezes tem que fazer esse trabalho com a família, né? Com a família, com a criança, tá passando essa segurança para a criança, e assim faltar, assim, é realmente quando, tipo, não tem jeito. Então, porque a gente sabe que dificilmente você tem um outro comandante para fazer o teu trabalho, que o número já é reduzido, principalmente aqui, essa é a realidade do nosso destacamento, né? Não sei dos demais aí. E também porque você tem aquele compromisso, né, de preparar atividade, de durante a semana já ir estudando, já ir pensando. Então não, é um ministério que exige bastante compromisso. Então poucos assim conseguem ficar mesmo, permanecer por conta disso, né? Quando ela entrou, a mãe trabalhava ainda não existia o nosso grupo dos navegantes no nosso destacamento. Então, ela entrou como auxiliar, comandante assistente no grupo dos descobridores. Daí, no ano seguinte, que foi no ano de 2019, ela e mais um comandante esse comandante teve a ideia e a gente queria, né? E foi aberto ela, em parceria com esse outro comandante, o grupo dos navegantes no nosso destacamento. E aí foi o maior sucesso, né? Aí nós começamos já de cara com 3 patrulhas. Foi um ano perfeito, porque foi o ano que a maioria das crianças da nossa igreja chegaram na faixa etária ideal, dos 5 anos, 6 e 7. Inclusive essas nossas crianças, a maioria agora, né, já está subindo, temos esse ano algumas subindo para os descobridores, né? No segundo semestre mais algumas, e já estão vindo novas crianças, né? E nós iniciamos ali com 24 navegantes, só navegantes. A gente tinha 3 patrulhas completas, né? 2 de meninas e 1 de menino, e era a coisa mais linda de ver, Foi um ano com bastante dificuldades, assim, né? De questão, assim, de adaptação do ministério e tal, e aconteceram várias coisas, mas a gente se manteve firme ali, né? Pelas crianças ali, se manteve firme. Todo final de semana estávamos lá. Entrou uma comandante para me auxiliar, não ficou. Aí depois entrou outro comandante para me auxiliar e não ficou. E depois o comandante que tinha sumido comigo também em um determinado momento não pôde ficar. E aí eu continuei ali, né? Eu falei, agora eu tenho que continuar. E 2020 daí foi um ano atípico, a gente também tocou, fizemos todas as atividades online, né? No início tinha uma comandante me auxiliando, depois ela também desistiu, e aí ficamos aqui. Às vezes a Maria Eduarda me ajudava, fazia o castorzinho, e a gente foi se virando, mas finalizamos o ano. As mães também maravilhosas, né? Que eu pude contar bastante com a parceria das mães, foi o que ajudou bastante, assim, a gente se manter firme, né? Então, assim, é amor por Jesus, pela obra mesmo, que você sabe que se você começa a ver os frutos ali na vida das crianças, os testemunhos e muitas coisas assim, os pais contam, cada vez tu vai se apaixonando mais pelo ministério. Também aqui em casa eu vejo isso na vida da Maria Eduarda, na vida da minha outra filha, da Maria Cecília também, né? Esse amadurecimento espiritual, né? Principalmente a Maria Cecília mesmo, ela era muito imatura assim quando começou no programa. Ela ficou 1 ano nos navegantes, depois foi para os descobridores, e hoje eu vejo ela falando as coisas assim, né? Ela não demonstra assim, mas se parar a conversar, ela sabe, ela tem um conhecimento já, e
Só isso assim já é uma gratidão, né? A gente poder deixar esse legado para os filhos da gente estarem conhecendo Jesus já é tremendo já. A gente fala que a gente é uma família privilegiada porque nós temos os 4 grupos dos exploradores aqui na nossa casa. A mãe trabalha com o ministério, com o grupo dos navegantes, a minha irmã no grupo dos descobridores, o meu pai é comandante dos aventureiros e eu faço parte do grupo dos exploradores. Então a gente tem um destacamento completo na nossa casa. É uma benção. Acho que em geral seria isso. Então se despeça, convide comandantes a participarem. Quero convidar a todos os comandantes aí, as pessoas que talvez estão na igreja, pensando que será que eu tenho chamado, será que eu não tenho chamado, todo mundo tem dom, talvez tenha uma criança nos exploradores esperando por vocês, né? Eu digo assim, não precisa você saber, o Espírito Santo é só você querer. Se querer, você se colocar à disposição, falar ao Senhor, eis-me aqui, o Espírito Santo vai te capacitar em cada atividade e com o tempo você vai crescendo naquilo e com certeza vai ser bênção para a tua vida, para a vida de outras pessoas também, né? Não deixe, se vocês tiverem sentirem no coração, não deixe de participar, não deixe de ir para o ministério com medo, que Deus vai capacitar assim e vai ser tremendo. Então é isso. Tchau!